Eu quero compartilhar com você, nessa oportunidade, e a gente entende que hoje, não diferente dos dias da antiguidade, nós vivemos realmente dias difíceis. E cada dia que passa a gente entende e percebe a humanidade cada dia mais distante da presença de Deus. E a Bíblia, ela sempre nos traz informações que servem de aprendizado para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana. E no livro do Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 17 ao 24, o livro do Gênesis ele nos traz uma história onde, naquela época, na época da antiguidade, o mundo, como hoje a gente vê perfeitamente, infelizmente, andava distante da presença de Deus. Cada um ali vivia a sua vida de uma maneira onde eles não estavam nem um pouco preocupados se a vida que eles estavam levando, se a vida que eles estavam vivendo, era uma vida que agradava aos olhos de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele se entristece com a situação daquele povo naquela época, na época de Noé. E então Deus resolve mandar ali um dilúvio, onde, de acordo com o texto da palavra de Deus, Deus ele apenas se agradou da vida de Noé, juntamente com a sua família. E a Bíblia diz que Noé, ele constrói uma arca, Deus assim orienta para que seja feito, e Deus deixa bem claro que ele não estava satisfeito com a maneira como aqueles habitantes daquela época, aquele povo, eles viviam, porque era uma vida que realmente não estava agradando aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que, num período de 120 anos, a arca ela é construída. E a gente aprende que, no tempo em que aquela arca ela foi construída, foi o tempo que realmente aquele povo teve a oportunidade para se arrepender. Mas, no entanto, no decorrer da história, a Bíblia deixa bem claro que eles, infelizmente, não levaram a sério. Não levaram a sério a mensagem que Deus estava passando àquele povo, uma mensagem que era visível aos seus olhos, porque a mensagem era simplesmente a construção da arca. A arca levou mais ou menos ali 120 anos para ser concluída. Então, o que a gente aprende? Que nesse tempo foi a oportunidade que eles ali tiveram para se arrepender, mas, no entanto, eles não levaram a sério, eles não acreditaram que haveria a possibilidade de haver ali realmente aquele dilúvio, como Deus já havia anunciado a Noé, e como era também do conhecimento deles. E só poupou ali Noé e a sua família, porque eles assim entraram na arca e obedeceram à voz de Deus. Mas, no entanto, eles tiveram a oportunidade de entender que o juízo ia chegar. Mas, no entanto, eles resolveram continuar da maneira que estavam e não realmente levar a sério a mensagem que Deus estava passando para todos eles ali, de que havia necessidade deles se consertarem e de se voltarem para Deus e de entenderem que a vida que eles estavam levando, as atitudes, a maneira como eles viviam, não estava agradando a Deus, assim como hoje.
Hoje, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo virá. E o detalhe é que muitos não acreditam. E muitos chegam ao ponto de dizer, eu já ouço essa história há muito tempo, há muitos anos. E, no entanto, esse Jesus nunca veio. Mas entenda, assim como na época de Noé, onde eles ali não creram e viviam as suas vidas de maneira que eles não estavam nem se importando se estavam agradando aos olhos de Deus ou não. Da mesma forma, hoje, nós entendemos que muitos vivem as suas vidas sem se preocupar realmente se a maneira como estão vivendo é do agrado do Senhor. E, no entanto, a Bíblia diz que Jesus Cristo um dia há de voltar. E Jesus Cristo há realmente de levar a sua igreja. Jesus Cristo realmente haverá de vir a este mundo para buscar aqueles que andam na sua presença. Está escrito. É a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações nos dias de hoje. Mas, infelizmente, muitos preferem continuar vivendo da maneira que estão, mesmo entendendo a realidade da palavra de Deus que nos orienta a procurarmos viver uma vida que agrade aos olhos de Deus. Então, a Bíblia diz em Gênesis 7, a partir de 17, que o dilúvio chegou naqueles dias, onde o juízo de Deus chegou na vida daqueles que não creram na mensagem de Noé, vinda da parte de Deus. Volto a dizer, a mensagem foi colocada para cada um deles durante o tempo em que aquela arca foi construída. 120 anos. No entanto, a Bíblia diz que quando a arca é fechada por fora pela própria mão de Deus, mas, no entanto, depois que a porta se fecha, depois que a oportunidade se vai, não tem mais jeito. Assim, nos dias de hoje, muitos de nós temos a oportunidade de entender que a realidade é essa, que Jesus Cristo um dia há de vir a este mundo para buscar aqueles que são seus, para buscar aqueles que procurem realmente andar na sua presença. E o texto de Gênesis, capítulo 7, a partir de 17, a Bíblia diz: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Ou seja, durante um período de 40 dias, a chuva caiu sobre aquele lugar, sobre a terra. E muitos não acreditavam, mas o juízo de Deus veio à vida daqueles que ali estavam e que não creram na mensagem da palavra de Deus, na mensagem trazida por Deus a Noé e a construção daquela arca. A construção daquela arca no período de 120 anos foi justamente a mensagem que todos eles naquela época tiveram de rever a maneira como eles estavam vivendo e procurar se consertar diante da presença de Deus. Volto a dizer, da mesma forma hoje, muitos têm a oportunidade de procurar se consertar. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que o juízo há de vir sobre este mundo e Jesus Cristo há de voltar para buscar aqueles que são seus. No decorrer do texto da palavra de Deus, a Bíblia diz, em Gênesis 7, 17, o seguinte: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim,
foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ou seja, choveu sobre a face da terra, na época do dilúvio, na época do juízo, 40 dias. E durante 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra. Então, a Bíblia diz que o juízo chegou para aquele povo, para a humanidade, naquele dia, naquela época, onde eles, infelizmente, ouviram a mensagem da palavra de Deus, ouviram a mensagem da parte de Deus que foi colocada diante deles por Noé. E volto a dizer, no período em que Noé passou construindo aquela arca, foi o tempo que eles tiveram para entender que o juízo haveria de vir sobre eles. Mas como nos dias de hoje a gente vê, muitos não creem também na volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está às portas. E ele, da mesma forma, onde Deus contemplava a vida que aqueles seres humanos viviam naquela época, que eram realmente uma vida distante da presença de Deus, hoje, da mesma forma, a Bíblia diz que, como nos dias de Noé, assim será também em nossos dias. Haverá o tempo em que chegará a hora em que Jesus Cristo há de vir para buscar a sua igreja. Vamos ver, portanto, na palavra de Deus, o que ela nos diz no livro do evangelista Mateus, capítulo 24. Livro do evangelista Mateus, capítulo 24, onde a Bíblia vai nos falar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Assim como nos dias de Noé, onde a mensagem foi colocada diante do povo na época, e eles não creram, a Bíblia hoje nos diz que Jesus Cristo há de vir para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que andam na sua presença. Mateus 24, a partir do 36, a Bíblia diz: exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, ou porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E então, ou melhor, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, nos dias anteriores, lá no passado, o juízo de Deus chegou àquele povo da época de Noé, onde a mensagem foi passada a cada um deles naquela oportunidade. Durante 120 anos, aquela arca foi construída. E, volto a dizer, durante esse período, foi o período que o povo da época, aquele povo daquele tempo, teve para se arrepender dos seus pecados e entender que a mensagem de advertência e de juízo havia chegado a eles. Através da arca, eles, mesmo assim, não deram crédito. E hoje, você, muitas das vezes, chega ao ponto de pensar que a mensagem que você ouve hoje, de que Jesus Cristo um dia há de vir, e muitas das vezes você não tem procurado se preparar para este dia. No entanto, você talvez fique ansioso por ver a vinda de Jesus Cristo, chegando ao ponto de duvidar e dizer que já ouve essa mensagem
há muito tempo. Entenda, é o tempo que você tem para procurar entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Um dia Jesus Cristo há de vir. E assim como aquele povo da antiguidade, que tiveram a oportunidade de se arrepender e entrar na arca, e no entanto eles não se arrependeram, e aí então o dilúvio veio, e aí foi tarde demais. Entenda, hoje você ainda tem em sua vida a oportunidade, e você tem diante de você a porta da arca aberta para você. Não perca tempo. Não faça como aqueles que naquela época tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Portanto, que possamos aprender com o texto da palavra de Deus, onde o dilúvio, em Gênesis capítulo 7, foi uma realidade para aquele povo na época. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. E então, hoje, no livro do evangelista Mateus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é aquele que há de vir para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que realmente andarem na sua presença. Então, entenda, dê crédito à palavra de Deus. Portanto, possamos aprender e entender com os ensinamentos da palavra de Deus, que são orientações que servem para a nossa vida espiritual, que servem realmente para nós procurarmos entender que um dia Jesus Cristo há de se fazer presente neste mundo, que um dia Jesus Cristo há de voltar e nós haveremos de prestar conta de tudo aquilo que fizermos diante da sua presença. Portanto, não perca tempo e entenda, a palavra de Deus é palavra de advertência, é palavra de orientação para as nossas vidas, onde ela nos ensina que precisamos a cada dia vivermos uma vida agradável aos olhos do Senhor. Portanto, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e não se esqueça de se inscrever no canal.